Olá pessoal, eu sou Yamara Lopes, acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia pelo EG, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as reflexões da BNCC sobre o campo matemático na educação infantil e fundamental. Bom pessoal, para a gente começar essa conversa, a gente precisa entender o que é a BNCC e o que é o documento, o DCGO, né, que é o documento curricular de Goiás. Então, para começar, vamos entender o que é a BNCC. A BNCC é uma base comum curricular, né, que é um documento que determina e postula as leis e direitos relacionados à aprendizagem do aluno, ou seja, ela define os conhecimentos essenciais que todos os alunos da educação básica têm o direito de aprender, tanto na escola pública quanto na escola privada. E do documento do DCGO, este é um documento, pessoal, que ele norteia e orienta a aprendizagem da educação básica, garantindo os conhecimentos essenciais que a BNCC já propõe, mas tendo ênfase nas expectativas, nas necessidades dos professores, né? E traduzindo, esse documento é uma aliança cultural no quesito de aprendizagem da BNCC com o território goiano, né? Então é isso. Para a gente começar, a gente tem que entender essas coisas. A BNCC também, ela é constituída de 10 competências gerais. E essas competências, elas servem como um fio condutor e elas devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, né? Bom, assim, na verdade, a BNCC vê essas competências como as vertentes, né, do conhecimento, de habilidades, de atitudes e valores na construção e solução do nosso cotidiano. Essas competências, elas trilham o desenvolvimento do aluno, desde a educação infantil até o ensino médio. Porém, cada etapa da educação, elas vai se adaptando a cada fase, né? O que faz com que o aluno se posicione dentro e fora do ambiente escolar. Assim, ele pode contribuir, né, para a sociedade de forma igualitária, ética e sustentável. Bom, quais são essas competências? Essas competências são 10, pessoal. Elas é o conhecimento, né, o pensamento científico e crítico criativo, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho e o projeto de vida, a argumentação, autoconhecimento. O autoconhecimento ele vem ali com a ênfase em autocuidado também, a empatia, né, com a cooperação e responsabilidade e cidadania. Tendo esses 10 conhecimentos que são foco na BNCC, entra também as áreas do conhecimento, né? O que são áreas do conhecimento? As áreas do conhecimento é aquele tema que vem abordado no Enem, né? Porque lá na prova do Enem não vem como falando as disciplinas português, língua portuguesa, matemática, ciência, não. A proposta da BNCC é tratar de ensinar por área de conhecimento e não mais por essas disciplinas, como a gente tradicionalmente fala, né? Na verdade, é que ocorre uma desvinculação de matéria, disciplina para essa área de conhecimento, que é mais específica. Na verdade, ela traz mais autonomia e articulação. Mais ou menos assim, ela reorganiza o processo de aprendizagem, né? E essas áreas do conhecimento, ela é dividida em 4 grupos. Deixa eu explicar de forma mais simples para vocês a divisão dessas áreas do conhecimento. As ciências humanas e suas tecnologias têm as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia agregadas a ela. É aquelas disciplinas que que tem correlação com o presente e com o futuro, né? As de ciências da natureza e suas tecnologias têm física, química, biologia agregadas a ela, né? É a que tem relação com o conhecimento, do nosso conhecimento com os desafios, propor, buscar soluções para os desafios, para o aquecimento global, essas coisas. Quando a gente fala em linguagens e códigos, quer dizer que tem as disciplinas de língua portuguesa, de língua estrangeira, de literatura, educação física, artes, tecnologia da informação, comunicação.
Essas disciplinas, o que elas têm em comum, que elas trabalham entre si, é para ajudar a comunicar. A comunicação entre si, ela vem dessas disciplinas aí, de linguagem, de códigos. E temos a matemática e suas tecnologias. Essa disciplina aborda tudo referente à matemática, a cálculos, a geometria, estatística, porcentagem, equações, tudo no foco da matemática. O foco aí, a ênfase aí, é demonstrar raciocínio lógico, né, para resolver os problemas do nosso cotidiano. Entra também nas reflexões da BNCC os componentes curriculares, né, que têm suas especialidades. O que a gente pode entender como componente curricular? Tradicionalmente a gente fala de matéria ou disciplina, mas o fato é que a BNCC ele mudou a forma de falar. Exemplo, a disciplina de língua portuguesa. Na visão da BNCC, ela continua a mesma língua portuguesa. Porém, ela vem como um componente curricular, né? Na área de conhecimento de linguagens. Ela entra como componente, ela não é apenas uma disciplina. Linguagem, ela é componente curricular de qual matéria, de qual disciplina? De língua portuguesa, de arte, de educação física, de língua inglesa. Matemática, o componente dela é a matemática, é tudo relacionado à matemática. Ciências da natureza, compõe ciências. Ciências humanas, que compõem ela? A geografia, a história. Ensino religioso, o que é o componente curricular do ensino religioso? O próprio ensino religioso. São matérias relacionadas a ela. Não necessariamente que é ela, é que compõe ela. Há outras coisas que compõem a disciplina. A área do conhecimento, ela compõe as disciplinas. Mas é fato que a gente tem que entender que cada componente utiliza uma fase educacional que transmite uma temática diferente para a adaptação dos alunos. Então, aí nessa fase, entre os conceitos também de competências e habilidades. O que a gente distingue de conceito e habilidades? O que é um e o que é outro? Nas competências, na visão da BNCC, competências é definida como mobilização de conhecimentos, ou seja, o desenvolver, o reconhecer, procurar recursos para solucionar problemas, né, que não é algo que precisa necessariamente ser construído, né? Vamos citar um exemplo de uma competência, o desempenho, né? E habilidades, o que a gente pode ver como habilidade? Bom, habilidades vou citar um exemplo. Quando uma criança está nas séries iniciais lá, ela vai aprendendo a ler e a escrever. E aos poucos, ela vai conseguindo dominar esse processo de ler, de escrever, né? Então, ela vai colocando em prática essa determinada competência, né? De resolver, de analisar, de planejar, de compreender. Ela executa porque ela sabe fazer, né? Isso é compreender. Então, na verdade, a habilidade é o fato de saber fazer, entendeu? Competência é aquilo que você precisa ser construído, de pouco a pouco. É o desempenho, você vai desempenhando aquela função. E a habilidade é tipo que você já... É um ênfase da competência. Você sabe fazer, só que você precisa de prática para fazer. Pessoal, muito se fala em alfabetização e letramento, mas muitos não sabem diferir a diferença entre si. Bom, quando a gente fala no termo de alfabetização e letramento, lógico, tá ligado à capacidade que tem o aluno de analisar, de entender, de compreender, de comunicar as suas ideias ao mundo. Mas entendendo, né, que o papel da matemática no mundo moderno é de compreensão, né, de comunicação. A alfabetização e o letramento possuem conceitos diferentes.
Por um lado, a alfabetização, ela vem através de uma aquisição de uma informação por meio de uma técnica. E o letramento corresponde a essa compreensão dessa técnica. Mas um não caminha sem o outro, né? Contudo, é importante entender, frisar, que quanto a alfabetização quanto o letramento é indispensável para um entendimento, né, um pensamento lógico, né, de matemático de qualidade, e que os dois precisam ser ancorados em práticas claras, objetivas, para contribuir com o ensino de uma prática educacional de qualidade. Sem o letramento e sem a alfabetização, não tem um ensino matemático de qualidade. Isso é fato. Bom, e a organização da educação infantil e fundamental, como ela se dá? Bom, pessoal, de acordo com a BNCC, a educação infantil, ela deve ser oferecida em creches para crianças de 0 até 3 anos, né? E em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Porém, nessa idade, ela não é obrigatória. O papai, mas a mamãe não é obrigado a colocar a criança nessa faixa etária na escola. Não é obrigação. Mas, se dispor a colocar, essa fase não é de responsabilidade do Estado, né? Essa fase é de responsabilidade do município. É o município que arca com as creches e as pré-escolas. Bom, nessa fase da educação infantil, não tem alfabetização. Não tem porque a gente entende que a criança nessa fase, ela ainda não tem maturidade, ela não tem discernimento, né? Então, qual que ela vai fazer na escola? Né? Ela vai brincar, né? O professor vai estimular, a curiosidade, a criatividade dela. É papel do professor ali cuidar da alimentação, da higiene, né? Das brincadeiras, porque a brincadeira desenvolve muito a criança nesse período. Então, assim, esse é o papel da criança. Naquele período que ela tá ali na escola, é isso que ele vai fazer. Ela vai brincar, ela vai ser estimulada a interagir com outras crianças. Esse é o papel da criança na escola. Já no ensino fundamental, que é a segunda etapa da educação básica, ela atende crianças a partir dos 6 anos de idade. Nessa fase, o ensino já é obrigatório, sim, né? Nos anos iniciais, que dá do 1º ao 5º ano, a criança ingressa na escola a partir dos 6 anos. E nos anos finais, né, que é do 6º ao 9º ano, que tem duração entre si de 8 anos, período médio, né, dos anos iniciais até os anos finais. Não é que puxa mais, mas já ali a criança já entra na alfabetização. Coisas básicas, mas sim, já estimula a alfabetização. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês do meu memorial, né, da minha trajetória no período, né, da disciplina de matemática, na minha educação básica. Bom, a minha trajetória com a matemática, ela nunca foi das melhores, não, né? Na verdade, eu entendia que a matemática era precisa, que era necessária no meu dia a dia, mas na verdade eu não tinha muita afinidade com ela, não. Pra mim, era um bicho de 7 cabeças a matemática, né? Era uma coisa assim que eu não tinha muito interesse, não, né? Não gostava, não tinha interesse. Eu pensava que eu não levava jeito pra matemática, até questionava, meu Deus, pra que eu vou precisar de tanta coisa nesse trem? Acho coisa desnecessária. Mas eu entendi, né, que a matemática, ela é precisa em todos os âmbitos da nossa vida, ela é necessária, né? E assim, eu tinha muito medo, porque os meus pais, eles cobravam muito, né? Repetência nem no sonho, não podia nem pensar. E eu era muito insegura, porque eu tinha muito medo, muita dificuldade com a matemática, né? Mas eu superei e assim, eu superei através de uma professora, né? Eu persisti porque eu tive uma professora que, assim, ela se solidarizava muito comigo, assim, na verdade, eu acho que ela era sensível ao meu medo e o meu desempenho, né? Gente, quando chegava expressões numéricas, eu me atrapalhava inteira, não saía nada. E assim, a matemática ela é precisa, né? Ela é exata. Então, assim, eu fazia uma confusão. E essa professora, ela me estimulou, ela trabalhou comigo de forma dinâmica, né?
ela teve muita paciência, né? Então, assim, eu persisti, eu consegui, né? Eu até aprendi a gostar da matemática, né? E eu, assim, como futura educadora, eu quero trazer o exemplo dessa professora para dentro da sala de aula, né? Para com meus alunos, porque não deixar que o aluno desanime, não deixar que ele desmotive, trazer formas dinâmicas de ensinar matemática através de jogos, de brincadeira, eu acho que é crucial, né? Porque nessa geração moderna que tá aí, os meninos é uma coisa que alerta muito, que os meninos gostam muito. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito necessária, né? Sempre buscar formas, brincadeiras, né? Coisa que identifique com os meninos, os alunos dessa modernidade. Então, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.